E aqui nós temos que entender a estrutura, como se forma a nossa estrutura de personalidade. Nós nascemos e a criança, podemos observar, ela ela fica ligada em tudo que acontece ao seu entorno. E progressivamente ela vai introjetando, ela vai trazendo para dentro de si, numa estrutura subconsciente, porque a criança ela só vai passar a ter, né, um ego ou um eu a partir ali dos seus 7 anos. Mas até os 7 anos, tudo que ela observa, todos os comportamentos em torno dela, de pais, de professores, de parentes, e mesmo, não é, quando há, hoje nós vemos muito isso, quando há o excesso de informação digital, né? Quantas crianças a gente às vezes vê perplexo, ainda bebês, com 1 ano, 1 ano e meio, mexendo nos telefones celulares e nós vemos a excitação e o prazer que isso a elas proporciona. O mundo à nossa volta, as informações à nossa volta vão compondo uma estrutura básica da nossa personalidade que vai funcionar como o nosso subconsciente. Mais tarde, né, a partir aí dos 7 anos em diante, nós vamos ter outros reforços nisso aí, mas quando chegamos à vida adulta, nós temos toda uma série de camadas de informações, de significados, de uma maneira de se comportar, de pensar, né, de alimentar, de vestir, em todos os aspectos. Tudo que nós fazemos primeiramente é copiado. Então, a depressão, ela pode, e acreditamos que tem suas origens aí numa série de crenças limitantes que nós incorporamos, não é, destes relacionamentos com pai, mãe, traumas, escolas, né, e uma série de situações sociais que vão formando essas camadas mais profundas da nossa personalidade e que podem não ser muito saudáveis, e quando nós vamos nos defrontar em algum momento da fase adulta, nós temos aí uma série de crenças limitantes que começam a tornar os nossos dias cinzentos, que começam a tornar a nossa vida, muitas vezes até assustadora. Então nós nos fechamos para o desconhecido. A jornada da cura holística, que promove uma cura efetiva da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, faz essa abordagem multidisciplinar e nos propõe diversas estratégias que comprovadamente nos promovem o bem-estar. Por exemplo, dentro dessas crenças limitantes que estávamos falando, muitas vezes, né, nós temos como verdade que a velhice, a terceira idade, não é, ou o tempo na medida em que a nossa vida avança em anos, é uma época de declínio, uma época de sofrimento, de abandono, de menos-valia. Então, às vezes a pessoa começa ali a chegar nos 40 anos, 40 e poucos anos, ela começa a sentir uma tristeza, um medo de viver, ela começa a evitar de ter projetos para o seu futuro, porque isso significa encarar, por exemplo, a finitude ou limitações cognitivas e outros. Mas isso não é verdade, isso é uma crença limitante. Hoje, cada vez mais, nós temos uma série de possibilidades e de provas, né, que a terceira idade, né, que a vida madura é muito prazerosa, com qualidade de vida, com saúde. Mas se nós temos essa crença, essas crenças limitantes, nós começamos a nos fechar para a vida, e a hora que vamos ver, a depressão está ali instalada. Então eu citei isso para, né, demonstrar aqui um exemplo de crença limitante. Outra coisa também é que a tristeza ela é autolimitada, né? Ela se esgota em si mesma, ela não nos causa, né, baixas de autoestima,
né, onde nós passamos então a ter uma profunda crise existencial, vamos dizer assim, acerca de nossas capacidades, não é, e de nossa vida. Não, ela passa com o tempo e nós conseguimos manter a nossa vida, né? Já a depressão, como estamos vendo, ela vai nos paralisando progressivamente. Por isso, reforçamos aqui, por isso estamos fazendo esse conteúdo, para que você possa se autoconhecer, possa analisar-se e ver, não é, se este é o momento de você atentar para as imensas possibilidades de, se você sente, né, essa tristeza persistente, essa falta de motivação, essa desconfiança em relação ao presente, em relação ao futuro, você possa modificar esse estado de coisas e alcançar, não é, o melhor momento da sua vida, com a experiência, com a vivência das coisas que até aqui, né, você aprendeu, você desenvolveu na vida. Esse é exatamente o momento para construir a melhor parte da vida. Uma vida intensa, uma vida de realização, uma mudança de carreira, uma transição de carreira, um relacionamento saudável com a família, com os filhos, né, um novo amor, né, viagens, tudo aquilo que você pode definir para si mesmo como sonhos que em algum momento foram abandonados, porque se você percebe em si mesmo esse estado de coisas ainda, né, volto a insistir, ainda que de forma muito moderada ou muito leve, né, esse é o momento de tratar, porque na medida em que vai se tornando mais, o tempo vai passando, esses sintomas ou esse estado de coisas tende a agravar-se.